Queridos irmãos e irmãs, hoje nós lemos o final do capítulo 18 do Evangelho de São Mateus. O capítulo 18 é o que nós chamamos de sermão eclesiástico, porque Jesus está falando da igreja. E aqui Pedro começa fazendo uma pergunta ao Senhor. Quantas vezes devemos perdoar? É uma pergunta muito importante no contexto do sermão eclesiástico. Por quê? O que Jesus pergunta a Pedro, aliás, o que Pedro pergunta a Jesus, é o que nós precisamos exercitar dia a dia na igreja. Muitas pessoas pensam, não, a igreja é um lugar onde tem só gente perfeita, só gente sem defeito algum, só gente de coração bom. Só que nós todos somos seres humanos. Nós todos temos pecado. Nós todos somos feridos pelo pecado original. Portanto, nós todos teremos, muitas vezes, de nos perdoarmos mutuamente e de perdoar, às vezes de um modo muito difícil, aqueles que nos ofenderam, aqueles que pecaram contra nós. O perdão não é opcional. Em Marcos, no capítulo 11, versículo 25, Jesus fala explicitamente que se não perdoardes os pecados dos homens, Deus não os perdoará dos vossos pecados. E ele diz que a nossa oração não pode ser ouvida. Ou seja, estamos aqui na paróquia de Santa Teresinha fazendo um cerco de Jericó. O perdão é uma muralha que impede a bênção de Deus, a graça de Deus, de chegar até mim. Se eu não perdoo, há uma muralha. O rancor, a mágoa, o ressentimento são uma forte muralha que impede as bênçãos de Deus de chegarem até mim. É por isso que nós precisamos nos perguntar: será que o meu coração não está trancado para alguém? Será que não foi erguido um muro tão grosso quanto as muralhas da China entre eu e uma pessoa, e eu não consigo mais ser espontâneo, eu não consigo mais ser livre? Como é terrível quando isso acontece dentro da própria casa e o cônjuge não perdoa o outro. Um pai não perdoa um filho, e assim por diante. É como se as paredes da casa fossem muralhas, e um não pudesse mais enxergar ao outro. O evangelho que nós escutamos nos fala de uma dívida impagável, contraída por um empregado. Uma dívida completamente desproporcional. Uma vez eu fiz um cálculo. Se nós ganhássemos R$1 por segundo, essa dívida poderia ser perdoada depois de mais de 2.000 anos. É algo mais ou menos assim. Ou seja, impagável, completamente impagável. Essa dívida impagável é a nossa dívida com Deus. Por quê? Porque nós recebemos tudo dele. O nosso ser vem dele, a nossa alma vem dele, o nosso corpo vem dele, a nossa inteligência vem dele, a nossa vontade vem dele, a nossa imaginação, a nossa memória, a nossa cogitação, os nossos 5 sentidos. O mundo que nós vemos, todo vem das mãos dele, e o que nós fazemos? Nós pegamos tudo isso que não é nosso, inclusive nós não nos pertencemos, e pelo pecado usamos contra ele.
que é todo-poderoso. O pecado é uma coisa absurda, porque nós colocamos na balança a vontade de Deus, que é perfeita e santa, e a nossa vontade, e para nós a nossa vontade tem mais peso. É um absurdo. Nós nos escolhemos a nós mesmos e utilizamos armas que são oriundas das mãos de Deus para avançar contra ele, chamando um Deus todo-poderoso para a guerra. E o que ele faz conosco? Com a nossa malícia, com a nossa fragilidade, com a nossa ignorância. Ele nos perdoa. Cada vez que você vai se confessar, o padre diz, eu te absolvo. E como ensina a doutrina católica, o agente de cada sacramento é o próprio Jesus Cristo. Então é Jesus Cristo mesmo que diz, eu te absolvo. Mas eu fiz uma coisa horrorosa, eu te absolvo. Eu causei dano tremendo a alguém, eu te absolvo. Eu destruí uma família por causa do adultério, eu te absolvo. É impressionante. O perdão de Deus é algo impressionante. E Jesus é o próprio Deus encarnado que veio a este mundo, como diz São João, para destruir as obras do diabo, e como diz São Paulo, para reconciliar consigo todas as coisas em Deus e confiar aos apóstolos e aos seus sucessores ao longo da história o ministério da reconciliação. A tal ponto que ele disse, os pecados que vós perdoardes serão perdoados. Os pecados que vós não perdoardes ficarão retidos. Portanto, conclusão lógica, perdoem, tenham a urgência de perdoar. Porque ele é perdoador. Essa é a identidade dele. Nós estamos aqui não porque nós merecemos e não porque nós sejamos bons. Nós estamos aqui porque nós estamos banhados de misericórdia. A nossa dívida com o Senhor é impagável. Cada pecado mortal deveria produzir em nós a morte instantânea. Mas Deus, além de nos poupar, Ele nos restitui a graça, apagando com ela os nossos pecados. E o que nós fazemos? Nós somos mesquinhos. Então nós ficamos guardando ofensas e fazendo a nossa lista de agravos. E como existem cristãos que são imaturos, irmãos? São crianças. Chegam pra gente, às vezes, falando, até mesmo como criança, parece uma criança chorona. Falando, porque eu fiquei muito magoada, porque uma pessoa não olhou para mim, porque não fez aquilo que eu queria, porque me distratou e não sei o quê. Isso acontece na igreja no dia a dia. Pessoas que ficam magoadas por minúcias. Quem de nós nunca deu uma canelada em alguém até sem perceber, que não foi um pouco grosseiro, que não teve uma atitude atenciosa? Às vezes a gente está com pressa, às vezes nós temos 300 coisas na cabeça. Normal? Mas não. A mesquinharia do ressentido é uma doença que o faz cobrar,
você não me deu isso, você não fez assim, você tem que me pagar, você tem que suprir essa dívida. É o coração mesquinho. Quando Jesus diz, lá no capítulo 5, o Sermão das Bem-aventuranças, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, ele está falando de uma atitude existencial que nós temos que ter, que deixa a vida mais leve, mais ágil, mais fluida, diante das dificuldades que todos nós temos. Pensem como é chata uma pessoa que tem que toda hora parar para discutir a relação. Como é insuportável conviver com alguém cheio de não me toques. Como se torna aborrecida uma pessoa que não consegue ter a generosidade de deixar para lá, deixar para lá, deixar para lá o tempo todo. Porque nós todos somos doentes, falhos, nós todos cometemos faltas, nós todos somos assim. Então chega! Eu não quero ficar cobrando essas pequenas dívidas o tempo todo. Muito mais eu recebi de Deus, muito mais as pessoas fizeram por mim, muito mais valeu o carinho, a amizade e tantas outras coisas boas que eu recebi, muito mais o Senhor me tem perdoado. Por que eu vou ficar aqui regulando o perdão? Não faz o mínimo sentido. Portanto, vocês aqui nesse cerco de Jericó, vocês que vieram buscar libertação da sua família, cura de uma doença, a porta de um emprego, uma oportunidade, a salvação de alguém, nada disso vai acontecer se hoje você não derrubar essa muralha que está dentro de você, chamada ressentimento. Essa muralha tem que cair hoje. E essa muralha precisa ser derrubada pela generosidade de um coração misericordioso. Um coração que jamais para contabilizar as desfeitas da vida, que não tem uma lista de agravos. Quem é a pessoa que você tem que perdoar hoje? Às vezes a gente tem até que perdoar quem a gente não está com mágoa, mas ficou com uma lembrança meio ruim, ficou com aquele pensamento, nossa, fulano. Nós temos que vigiar o nosso coração, não pode entrar nele nenhum tipo de mínima diferença para com alguém. Vamos orar por todos aqueles que nos ofenderam, por todos aqueles que nos machucaram, que nos abandonaram, pelas desfeitas que nós temos que aguentar na vida, por tantas vezes precisarmos engolir sapos. Faz parte. Uma pessoa adulta sabe que faz parte. Muitas vezes na vida, até mesmo sem querer, nós vamos nos magoar uns aos outros. Mas quando nós temos a maturidade de saber relevar e de perdoar com todo o nosso coração, as engrenagens da nossa vida se abrem, a graça de Deus entra, o mal sai e nós nos tornamos um receptáculo vivo da vida de Deus. É isso que eu desejo para você nessa noite. Um coração livre, que você não tenha nenhum tipo de barreira com ninguém. E não sinta nenhuma fisgada no coração por ter de cumprimentar alguém, ou pior ainda, que você não sinta
aquela reserva que te faz evitar o encontro com qualquer pessoa. Porque da sua parte, todos os problemas estão cancelados com Cristo no alto da cruz. Tome essa decisão. Faça essa varredura dentro do teu espírito. Ore com todo amor por todas as pessoas que um dia lhe fizeram o mínimo mal ou que lhe prejudicaram. Você verá que além de receber muito perdão do Pai do céu, Ele não se deixará vencer em bondade e misericórdia e dará todas as graças de que você tem necessidade, sem nenhuma restrição. O coração que perdoa é como o coração de Deus. E exatamente por isso, é Deus que age nela, na pessoa que perdoa, e tudo aquilo que lhe foi tirado, em dobro, Deus restituirá.